Vamos lá, pessoal. Então, chegamos ao capítulo 10. Tá tudo tranquilo até agora? Tá dando para seguir minha linha de raciocínio, perceber alguns detalhes que o texto apresenta para a gente, dificuldades. Em geral, por que Gênesis, sabe que Gênesis 1 a 11 ele faz parte do programa do primeiro ano? Isso é algo, não por conta do contexto brasileiro, isso é algo que vem do contexto norte-americano. Lá nos Estados Unidos, quando a Palavra da Vida, quando o Instituto Bíblico estabeleceu Gênesis 1 a 11 como matéria do primeiro ano, o objetivo era trabalhar a questão do criacionismo, que no contexto deles era um debate muito acirrado, criação versus evolução. No Brasil, existe esse debate, sim, mas é uma coisa que dentro das igrejas as pessoas começaram a tomar ciência faz pouco tempo. Lá, há muitas décadas, eles já discutem isso. Tanto que lá você estuda Gênesis 1 a 11 no primeiro ano e Gênesis 12 a 50 no segundo ano. Eles dividem o livro. Se você tivesse aula de Gênesis 1 a 11 com algum professor de lá, vocês estariam... A aula seria basicamente uma aula de criacionismo. Aqui no Brasil a gente faz diferente. Nós temos a aula sobre família, que é super importante, é um tema super do momento. Essa questão da família, do sexo, do casamento, do gênero e tudo mais. E quando eu cubro o texto, eu tento cobrir o texto de maneira muito mais literária. Claro que eu acrescento elementos, os elementos que eu acabei estudando essa parte de criacionismo, lendo, fazendo cursos, assistindo palestras, lendo artigos, lendo livros. É uma área muito interessante dos estudos na teologia, mas não é uma área de especialização minha. Então eu procuro sempre trabalhar muito mais a questão literária porque eu acho que a questão literária responde a uma série de elementos, tentar acrescentar alguns elementos históricos ali, porque a minha área acho que a minha área de expertise acaba sendo a área de história. E, não sei, e edificar, né? Então talvez sempre falta alguma coisa e tudo mais, porque eu não... Se me perguntar um monte de coisa sobre cromossomo, sobre células, sobre isso, sobre aquilo, não é tanto a minha praia, assim. Mas vamos lá, vamos falar sobre o capítulo 10. Então, terminado aquele processo, sem cães de fé, a descrição, só voltando rapidinho aqui lá no poeminha, que nós estamos no versículo 24 a 25 e 26, né? Quer dizer, 25 a 27. O Noé fala: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Beleza, então o que o Noé está dizendo aqui? Que o Canaã seria um povo subjugado. Por conta da maldição, os cananeus seriam um povo subjugado e um povo oprimido pelos seus irmãos. Eles seriam, por outro lado, Sem seria abençoado e Canaã seria subjugado pelos semitas. Foi o que aconteceu quando Deus dá a Abraão a terra de Canaã. A ideia era que Abraão se estabelecesse ali com a sua família e conquistasse, dominasse totalmente aquela terra. Aquela terra não era dos cananeus. Os cananeus poderiam viver mais ao norte, lá para o Líbano, do Líbano para cima. Eles se espalham, eles poderiam viver do outro lado do Jordão, fora do território dos Moabitas, Amonitas e Edomitas. Mas naquela terra que corresponde a Israel, eles não podiam viver. O problema é que eles se deslocam para o sul e acabam controlando a terra. E agora eles terão que ser retirados de lá, porque aquilo ali não é a terra deles, aquela terra pertence a um outro grupo de povo. Acho que o grande problema é que isso acontece por meio da guerra, né? Essa é a dificuldade da gente lidar com. Acho que assim, o desconforto da história lida por conta da quantidade de gente que morreu por causa dessas guerras, né? Mas enfim, e aí amplie Deus o território de Jafé, ou seja, aparentemente aqui Jafé seria aquele que ocuparia mais território no mundo, e se você parar para analisar foi exatamente isso que aconteceu, né? Os jafetitas, eles ocupam mais
mais espaço geográfico do que os semitas, que se localizam basicamente ali no Levante, ou no Crescente Fértil, e que os canitas, que ocupam toda a África, o norte da África, a África Central, sul da África e tudo mais. E aí depois alguns dos canitas, eles vão para o Pacífico, eles vão para o Oceano Índico, para as ilhas, por exemplo, Madagascar, vão para as ilhas lá, aquelas ilhas no sul da China, como é o nome daquele lugar lá que está afundando, Maldivas. E os estudos genéticos apontam que os aborígenes australianos, neozelandeses e os povos que habitaram as ilhas do Pacífico, eles são descendentes de canitas, eles vêm da África. É isso, hein? Aí vou ficar uma pena. Agora chegamos ao capítulo 10. O capítulo 10 vai terminar, os capítulos 10 e 11 vão terminar essa sequência e vão mostrar para onde essa galera foi, o que aconteceu com eles e tudo mais. Então, o texto diz assim, ó, esse é o registro, eu acho que tem um mapa, deixa eu ver se tem um mapa lá na frente, devia ter colocado aí. Expressão das nações. Deixa eu tentar fazer. Uma peneira. É a bica. É a pedrinha, né? É a minha ideia. Bonito. Isso aí é lugar nenhum, isso é inteligência artificial. Não tem cara? O fundo não, mas se bem que lá, eu já fui num lugar assim na Hungria, só que era a água, tem um resort assim, e tem um lugar desse, só que ao invés de sair água fria, é água quente, uma água super quente e cheia de... Há uma substância que deixa as pedras brancas, então você olha o negócio, a água fica borbulhando e caindo em umas cascatas assim, só que tudo coberto de branco, por conta que faz sal, do sódio, né? Então vamos ler aqui, peraí, deixa eu só... Não, mais... Vamos voltar aqui para o Toledote de Sem Cães-Jafé. O capítulo 10, então, vai falar sobre as nações. Ó, é assim, gente, o capítulo 10 vai falar sobre as nações, e aí, no final, ele vai falar sobre Babel, né? Que é no capítulo 11 ele vai falar sobre Babel, que é a origem das nações. Primeiro ele vai falar das nações, depois ele vai falar como elas se originaram, e por último ele vai falar quem são os semitas, de onde virá Abraão. Então, sobre a Toledote, pela geração, né, de Sem Cães-Jafé, o que aconteceu com eles? Bom, primeiro, as genealogias de Sem Cães-Jafé, dos filhos que eles tiveram depois do dilúvio, que é isso que está escrito, né?
Esse é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. O que aconteceu com essa turma? Né? Como é que eles se espalharam para esses lugares aqui? Vamos tentar criar uma hipótese aqui, tá? Uma hipótese. Uma hipótese é algo que está no nível mais básico. Nem houve ainda um mínimo de comprovação. Em ciência você tem 3 níveis nos estudos científicos. Quando eu digo ciência, no conhecimento em geral: hipótese, teoria e lei. Hipótese, teoria e lei. Uma hipótese é algo que uma pessoa levanta. Tá? Vamos supor, o cara eu estudei um determinado assunto, e aí eu levanto uma explicação para algum evento. Isso é uma hipótese. Essa hipótese, ela precisa de fundamentação, ela precisa ser testada. Se essa hipótese for testada e os testes indicarem a viabilidade dessa hipótese, aí começa a se tratar como uma teoria. Tá? Uma teoria. A teoria, ela já é mais robusta. A teoria, ela já se reconhece em uma teoria um grau de viabilidade. Existem diferentes estudos que sugerem a viabilidade daquela ideia. E aí aquela teoria agora ela vai ser testada. Enfim, os testes cientificamente necessários para aquele campo do conhecimento serão aplicados àquela teoria. E se ao final de todos os testes aquela teoria se mostrar verdadeira e constante, ela é reconhecida como uma lei. Em ciências humanas você não tem leis, mas em ciências, na física você tem a lei da gravitação universal dos corpos. Se você jogar essa caneta no chão 50 mil vezes, se você repetir esse experimento 50 mil vezes, nas 50 mil vezes ele vai ter o mesmo resultado. E se você tentar falsear, né, ou seja, criar um mecanismo, fazer um teste para tentar descomprovar aquilo ali, você vai dar com a cara na parede. É uma lei. Na física você tem leis. Gravitação universal dos corpos, mas o que? Na biologia, as leis em relação à respiração do ser humano, ele só consegue respirar em ambiente onde haja oxigênio. Ou se você tiver um ambiente onde o oxigênio está no nível elevado, vai pegar fogo em elementos mais suscetíveis a incêndios. São leis, não tem como você desprovar. Agora, em humanas, e teologia está dentro do campo, embora seja uma área à parte, mas estaria dentro do guarda-chuva de humanas, tem coisas que são difíceis. Agora, hipótese. Vou trabalhar aqui uma hipótese que você tem como comprovar essa hipótese. Se você fizer um teste, você vai demonstrar que essa hipótese é viável? Sim, mas eu não sei se alguém já demonstrou. Provavelmente é demonstrado. A Arca de Noé, ela encara em algum lugar aqui, no norte, certo? O Monte Ararat fica aqui, entre a Turquia, o Azerbaijão, ali, o norte do Irã, aquela região. Quando eles saem da Arca, aparentemente a primeira coisa que eles fazem é estabelecer uma comunidade ali, uma sociedade naquele lugar. Noé planta uma vinha, eles têm tendas, eles cuidam dos rebanhos deles. Aparentemente lá em cima, eles não se afastam dali. Só que o tempo passa, aquele lugar, a terra mudou. Quando eles descem da arca, ainda não está coberto de neve, ainda não deve estar tão frio, ainda não tem vegetação, porque a vegetação está começando a nascer. E provavelmente, à medida que as décadas foram passando e o clima do planeta foi se estabilizando dentro da condição pós-diluviana, aquele território ali ele se tornou provavelmente impróprio para o crescimento de uma civilização, o desenvolvimento para a agricultura, para a pecuária, para tudo. Então, aquelas pessoas começam a descer, começam a ir para o sul em busca de um clima melhor, de um espaço maior, para eles poderem plantar, para eles poderem cuidar dos animais, para eles poderem se desenvolver. Eu imagino, isso você pode ler em outros lugares também, eu imagino que eles seguiram o curso do rio Eufrates.
Eles olharam o Eufrates descendo e eles seguem o curso do rio Eufrates. Por quê? Eles precisavam sempre caminhar ao longo de um rio. Lembra que eles tinham rebanhos, tinham famílias, eles precisam de água. E onde é que a vegetação nasce com maior abundância? Onde há água. Eles devem ter seguido o curso do Eufrates, seguiram. Chegaram aqui, aqui embaixo, no vale do Tigre, do Eufrates, da Mesopotâmia. Eles encontram um clima mais ameno, eles encontram bastante espaço, até que eles chegam ao sul. E essa parte aqui ela é toda pantanosa. Hoje em dia, o Golfo Pérsico ele está mais longe de Erech do que ele estava no passado, por causa do assoreamento, né? Isso aqui essa parte vai ficando mais pântano. Enfim, eles chegam numa área meio pantanosa e devem ter decidido, vamos parar aqui. Aqui é um lugar apropriado para nós começarmos a construir a cidade. Tem água, tem terra, é plano, a gente consegue plantar, a gente consegue colher, a gente consegue fazer tudo. E aí eles começam o processo deles de estabelecer as cidades. Não, assim, por coincidência, entre aspas, quando você estuda a história antiga, você aprende que as primeiras cidades surgem onde? No sul da Mesopotâmia. Existe uma cidade, há debate, qual é a cidade mais antiga do mundo? Ninguém sabe. Uma das cidades mais antigas do mundo é a cidade de Jericó, isso aí sem sombra de dúvida. Damasco é muito antiga, Jericó é muito antiga, só que aqui no alto tem uma cidade chamada Çatalhöyük, super antiga. Há um debate se ela é ou não a mais antiga, ninguém sabe dizer. Aqui na fronteira lá na fronteira entre a Índia e o Paquistão, que seria a Pérsia, né, no passado, você tem uma outra cidade chamada Mohenjo-Daro, que é super antiga também. E aqui na Mesopotâmia você tem cidades que são antiquíssimas. Então, as primeiras cidades do mundo surgem na Mesopotâmia. Essas pessoas, os filhos de Noé, os descendentes de Noé, quantos anos depois disso? Vamos pensar aí em algo entre 100 e 120 anos. Só começa a ter filhos, gente. Os 3 filhos, tem vários filhos, que tem vários filhos, que tem vários filhos, que tem vários filhos. 150 anos depois, ele já tem centenas de filhos. Milhares de pessoas já estão vivendo naquele lugar. Eles vêm para cá e começam a construir as cidades. A primeira cidade que eles constroem se chama Babel. E ali eles ficam. Só que há um evento em Babel, depois esses grupos, essas famílias se dividem e começam a viajar pelo mundo, começam a se espalhar. Os canitas, aqui Cam, Shem e Jafé. Então, você vê que os canitas, eles vêm para a África, os semitas ficam só nessa área aqui, e os jafetitas vão alcançar o resto do mundo. Com isso em mente, leiamos Gênesis 10. Eu vou tentar ler com vocês e ver o que está acontecendo aqui. Depois a gente vai descobrir como é que esses povos se dividiram, o que levou eles a se dividir. Bom, segundo, os filhos de Jafé se espalharam pelas regiões costeiras segundo as suas famílias, línguas e nações. Vamos lá. Verso 2. Estes foram os filhos de Jafé. Gomer. Vou passar lá. Vamos tentar aqui. Gomer, a Turquia. Magog, outro território na Turquia. Madai. Yavan, esse território aqui. Yavan, que é quando lá no Daniel fala que alguma coisa do bicho ruim lá vindo da Grécia, na verdade ele está vindo de Yavan, que seria essa região chamada posteriormente de Ásia Menor, que é dentro da Turquia atual, mas naquele tempo, na época em que Daniel escreveu, aquela parte era dominada pelos persas, mas era contestada pelos gregos. Yavan, Tubal, Meshec e Tirás. Lá em cima. Tudo Yavan, Tirás. Tudo bem que é tudo hipótese, mas, enfim. Meshec e Tirás. Tem historiadores do mundo antigo que confirmam esse tipo de informação. Sabe que no fim dos tempos vai haver uma invasão da terra de Israel,
invasão pelo norte, um homem chamado Gog, ele é rei da terra de Magog, Meshech, Tubal e Togarma. Ele vai reunir vários povos e vai invadir a Terra Santa. Ou seja, tem gente que diz que ele vem da Europa, que é o anticristo vindo da Europa. Só que, biblicamente, ele vem da Turquia, né? Tem gente que diz que ele vem da Rússia, mas, biblicamente, segundo esse mapa aqui, ele vem da Turquia. Mas, enfim, isso aí é outra coisa. Então, estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma. E esses foram os filhos de Yavan: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Interessante que Tarsis é para lá, para a Espanha. Quitim é Roma, é Península Itálica. E mais qual que está aqui? Rodanim, eu não lembro. É aqui nessas ilhas, provavelmente os ancestrais dos gregos. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Então, para cá, os gregos, romanos, os espanhóis, as tribos germânicas, são todos filhos desse grupo. São todos filhos de Jafé. Os asiáticos, vamos lá, os chineses. Dos chineses você tem do povo que ocupa a China. Quer dizer, tem vários povos ocupando a China. Do povo que ocupa a China você tem os coreanos, os japoneses, os mongóis. Ninguém sabe exatamente se os chineses do norte da China são chineses do passado ou se são mongóis. Enfim, é uma confusão danada. Então, aí você tem ali, desses grupos surgem vietnamitas, que não são chineses, têm uma língua diferente, tailandeses, a galera lá do Sudeste Asiático. Eles chegam nas Américas porque, se você fizer um mapeamento genético, você vai descobrir que os indígenas da América do Sul, Central e do Norte são descendentes dos asiáticos do Leste, por isso que eles são tão parecidos uns com os outros, embora a coloração da pele possa ser diferente. E aí, e por aí vai. Agora, os camitas, que são que vêm para cá. Estes foram os filhos de... Desculpa, deixa eu passo aqui. Os filhos de Cã incluem o poderoso grande caçador Nimrod, que reinou sobre Babel, Erech, Acade e Calné, além de ter fundado Nínive na Síria. E aí é que a porca torce o rabo. Aqui é que o pessoal da história antiga fica revoltado com a Bíblia, dentre outros lugares. Né? Então, esses foram os filhos de Cã, os filhos do cão. Cush, sul. Cush seria, aqui Etiópia, seria o equivalente a, Cush, seria o Sudão hoje. Vamos lá, Cush. Mitzraim, sabe quem é Mitzraim? O nome bíblico de Mitzraim? Egito. Se você ler o seu Antigo Testamento hebraico, você nunca vai encontrar a palavra Egito. Você só vai encontrar Mitzraim. Aí você vai perguntar, quem é esse raio de Mitzraim? É o Egito. Fut, que era o filho mais fútil dele. E Canaã, que fica por aqui, E aí você tem mais o que? Estes foram os filhos de Cush, do Sudão. Sebá, lembra da rainha de Sabá? Sebá, Avilá, onde havia muito rei, ouro. Cadê Avilá? Aqui, Avilá. Terra do que tem muito ouro. Sabtá, Ramá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá: Sebá, Sabá e Dedã, que é o povo que vivia na Península Arábica. Que quando o Gog invadir a Terra Santa, eles reclamarão, falando: por que você invadiu a terra que você recuperou da guerra? Por que você veio para cá roubar os bens deles? No caso, é uma guerra que ainda vai acontecer no futuro, lá no fim dos tempos. Cush gerou também Nimrod. Pensa assim, eles foram para esses lugares, mas eles originalmente estavam todos aqui, gente, tá? Eles saem daqui.
Ó, Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. Então, Nimrod, um cara importantíssimo, filho de Cã, poderoso que dominava todas as famílias, todos os irmãos. E pensa assim, eles aí, quando Nimrod nasce, eles ainda estavam vivos aqui. E esse cara, o texto diz assim, verso 10, no início o seu reino abrangia Babel, Erech, Acade e Calné na terra de Sinear, ou seja, toda essa região aqui. As primeiras cidades se estabelecem onde? As primeiras cidades se estabelecem na Mesopotâmia. Várias cidades começam a brotar ali. Essas cidades todas são do período ali elas existem no 3º milênio antes de Cristo. Agora, qual foi o primeiro império da história da humanidade? O Império Acadiano, ou Império Acádico, fundado por um homem chamado Sargão I, ou Sargão de Acade. Ele nasce, ele é de uma dessas cidades aqui, de Agade, né? E ele então estabelece o domínio sobre todas aquelas terras, estabelece o primeiro império do mundo. Ele morre, o filho dele assume, o filho dele morre, e o neto dele, Naram-Sin, estende ainda mais os territórios do avô. Depois que o neto dele morre, o Império Acadiano começa a entrar em declínio até que ele acaba. O Império Acadiano ele surge ali por volta de entre 2300 e 2200 antes de Cristo. Se você fizer o cálculo da Bíblia, o cálculo de Gênesis, você vai perceber que o dilúvio, que esses eventos aqui, eles estão acontecendo por volta desse período. O dilúvio ocorre, quer dizer, o Império Acadiano, desculpa, é mais tarde, 2500, por volta de 2350, 2400. O dilúvio ocorre nos anos 2500. Passam-se 100, 150 anos e nós temos essas primeiras cidades surgindo, e aí nós temos alguém tentando dominar essas cidades. Então, isso, se você for estudar a história antiga a partir de um paradigma historiográfico geral, sem uma análise bíblica, que acredita que as cidades elas surgem por volta de 3500, aí depois surge a escrita, desenvolvimento do comércio, e novas cidades, e aí o Império Acadiano vai aparecer lá no final. Se você fizer uma análise a partir da historiografia geral, você não vai chegar a essa conclusão. Agora, se você usar a tabela a tabela de tempo que você encontra dentro do livro de Gênesis, começando em Adão, você vai perceber que o reino do Nimrod coincide com a época do período de Sargão de Acade. Então, se você ouvir alguém falar assim, sabe quem era o Nimrod da Bíblia, na história geral? O Sargão de Acade, Sargão I. É possível. É possível. E é impressionante assim, a semelhança, um textinho tão pequeno está descrevendo algo, quando você estuda história antiga, seu queixo cai. Enfim, e aí, ele vivia na terra de Sinear. Sinear é o sul, né? A terra de Sinear na Bíblia é chamada de Suméria, na história geral. Dessa terra ele partiu para a Síria, que não, segundo os historiadores, ainda não existia, mas Assur talvez já tivesse sido fundada. Onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então, ele domina a Suméria e aí ele começa a expandir o território do império dele. Então, nesse caso, o que teria acontecido? Babel ocorre e as famílias se afastam. O Sargão I, o Nimrod, não se conforma com aquilo, que as famílias estão se afastando, então ele vai atrás e começa a dominar tudo que esses povos, que esses grupos linguísticos estão começando a construir. Porque ele não quer abrir mão de ter o império dele. Ou seja, Deus tira o reino da mão dele, mas ele corre atrás e restabelece o reino, porque ele era um cara teimoso. E assim surge o primeiro império do mundo. E aí o verso 13, Mitzraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patrucitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. E aí vem um detalhe que é muito engraçado para mim, para quem gosta dessas coisas. Para você que não gosta, você está falando, nossa,
besteira, né? O professor falando essas coisas chatas pra caramba. Para quem gosta, a gente fica chocado porque, vamos lá, Mitzraim, Egito. Mitzraim gerou quem? Os filisteus vêm da onde? Vocês já ouviram falar de onde vieram os filisteus? Os filisteus vêm daqui, eles são considerados antepassados dos gregos. Eles vêm de Caftor, da ilha de, que é Caftor, Creta. Eles são antepassados dos gregos. Eles seriam, na história, se você gosta de história antiga, eles seriam os minoicos, ou micênicos. Eu nunca lembro qual desses. Minoicos é primeiro, micênicos vem depois. Eles seriam entre os minoicos e micênicos. Eles saem do Egito, vão para Caftor, para Creta, estabelecem uma civilização que avança para a Grécia, que vem para a Ilha do Chipre e que séculos depois tenta retornar para o Egito, tem a invasão barrada e eles se estabelecem na terra de Canaã como os filisteus, chamados de povos do mar. E por que eles tentam voltar e conquistar o Egito? Porque eles tentam voltar para casa. E se você pega o livro do Heródoto, as histórias do Heródoto, que foi escrito no século V, que conta meio que a história daqueles povos todos, o Heródoto fala que a Grécia veio do Egito, a cultura grega vem do Egito. Os gregos são descendentes dos egípcios, o que os etnólogos acham um absurdo, mas geneticamente eles vêm da mesma linhagem. Então, a Bíblia já está contando para você tudo o que aconteceu. Verso 15. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Rete, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Todo mundo ia ser expulso. Essa galera toda aqui, ó. Eles moram aqui. Só que Sidom é no norte. Os filhos de Sidom avançam para o sul e tomam uma terra que não lhes pertencia. Eles deveriam ter ficado no norte. E é por isso que Deus vai expulsá-los daqui. Porque aquela terra já estava reservada para alguém. Posteriormente, verso 18 ainda, né? Os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, Admais e Zeboim, chegando até Laça. Então eles descem, conquistam toda essa área aqui, cruzam o Mar Morto, no Rio Jordão, que é o Mar Morto, conquistam essa região aqui e começam a avançar sobre terras de outros povos. Quando os cananeus se espalham, ainda não existiam moabitas e amonitas. Moabitas, amonitas e edomitas. Os moabitas e os amonitas são filhos de Ló, sobrinho de Abraão, e os edomitas são filhos de Jacó, ou seja, os edomitas são netos de Abraão. Desculpa, filhos de Esaú. Verso 20, são esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. E aí vem os semitas agora, né? Eu não passei isso, né? Canaã gerou os povos cananeus e tudo mais. Dentre os filhos de Sem se encontra Éber, pai de Peleg, que viveu na época em que a terra se dividiu. Viveu na época em que a terra se dividiu. O que isso quer dizer? Vamos lá. Voltando ao mapa aí. Verso 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Por que Éber é importante? O que Éber soa como o quê? Herbert Richards, Éber Campos. Hebreus. A expressão hebreus, talvez, não é claro, talvez. A expressão hebreus pode significar aqueles que vêm do outro lado do rio, que soa como uma palavra hebraica. Pode significar rapiru, que é uma expressão para estrangeiro, ou pode significar descendentes de Éber. Como Éber ele é tão enfatizado aqui na genealogia, eu tendo a aceitar a hipótese de que a palavra hebreus, o nome do clã hebreus, vem da família de Éber. Então, estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Elão, aqui Pérsia já, né? Assur, que seria de onde vêm os assírios, eram todos semitas. Arfaxade, Lude e Arã. Arã é onde o Abraão morou. O Abraão é chamado de arameu. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu,
Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. E aí, a terra foi dividida, o que isso significa? Eu aprendi, quando eu era mais novo, que a terra se dividiu, que as placas tectônicas ainda estavam rachando e os continentes se separando. Foi o que eu aprendi a primeira vez que eu vi esse texto, Peleg, divisão. Mas aqui, muito provavelmente, é uma referência à divisão das nações em Babel. O Peleg era o líder do clã dele quando aconteceu Babel. E da família de Peleg surge um tronco linguístico. Me perdi, mas tudo bem. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendiam-se de Messa até Separ, nas colinas do leste. Onde fica Messa? Aqui, ó. Mar. Qual é o outro ponto aqui? Separ. Onde é Separ? Eu não estou achando. Se alguém achar Separ, me fala. Está em algum lugar. Aqui, ó. E aí, mais o que? São esses os descendentes de Sem, conforme seu clã e línguas em seus territórios e nações. E aí o texto termina dizendo que dos filhos de Noé vieram todas as nações da terra depois do dilúvio. Então está todo mundo aí, ó. São esses os clãs, verso 32, são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então você tem aí a tabela das nações. De onde vêm todas as nações do mundo? Vem desses caras aí, Sem, Cã e Jafé. E aí eles vão se espalhando e depois de um tempo eles começam a se misturar. Aí você vai ter um encontro entre jafetitas e canitas, entre semitas e jafetitas, entre semitas e canitas, e os povos vão se misturando. Por exemplo, os árabes. A palavra árabe significa misturado. Os povos árabes são uma mistura, na verdade são uma mistura de povos semitas, mas ainda assim são uma mistura. Então a galera vai se juntando, e assim surge a humanidade. Tudo bem? Alguma curiosidade sobre isso aí? Alguma pergunta? Ou não? Estamos chegando, acho que a gente vai terminar até mais cedo. Pela primeira vez na vida. Chegamos então ao capítulo 9, falemos sobre a Torre de Babel. Aleluia! Agora, aí vem... Então, por que o capítulo 11 vem depois? Por que o episódio da Torre de Babel vem depois da tabela das nações? Não, o autor ele queria claramente mostrar que todas as nações do mundo vêm de Sem, Cã e Jafé, para depois explicar como é que eles se afastaram uns dos outros. Porque o capítulo 9 termina dizendo que todas as nações vêm desses caras. Então, E na ordem cronológica, Babel aconteceu antes deles saírem dos territórios deles. Ou seja, quando eles chegam a esses territórios todos aí, Babel já tinha acontecido. Agora, por que o capítulo 10 é importante para os israelitas que estão no Monte Sinai esperando para chegar na Terra Prometida? O que tem a ver uma coisa com a outra?
Deus está mostrando para os israelitas que ele criou todos os povos, que foi ele quem designou o local para onde cada um desses povos iria. Ele está dizendo, eu sou o criador da terra e eu sou o criador dos povos. E fui eu quem determinei o local onde cada povo deveria viver. Quer ver a prova disso? Atos, vamos ver se... Vai lá no livro de Atos, no capítulo 17. No capítulo 17, a partir do verso 16. O Paulo, quando ele está plantando igrejas em Tessalônica, querem matá-lo, ele vai para Bereia, querem matá-lo, ele vai para Atenas. Em Atenas, ninguém quer matar ele. Ele passa algumas semanas lá pregando, e ele prega inclusive no Areópago, lá no monte, lá no Mars Hill, lá no local onde os filósofos falavam, onde um povo, a nata, falava. Ele é levado ao Areópago para falar para os grandes pensadores daquela cidade de Atenas. Só que ele está falando para uma audiência que não conhece a história bíblica como ele conhece. Talvez tenha fragmentos, tenha elementos comuns, mas não conhece. E ele começa o discurso dele, a pregação dele. Ele fala o seguinte: no 22, ele se levanta e começa a falar sobre o Deus desconhecido. Ele fala assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Eles tinham altares para tudo que é Deus. Na dúvida, eles criaram um altar para algum Deus que eles não conhecessem, para qualquer visitante chegando na cidade e querendo adorar o seu Deus pudesse usar aquele altar. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então Deus estabeleceu o lugar exato para cada povo habitar no mundo. O capítulo 10 de Gênesis tem essa função: ensinar a Israel, ensinar os israelitas que saíram do Egito depois de 400 anos de escravidão, que Deus criou o mundo e estabeleceu o lugar onde cada pessoa deveria morar. E ele estabeleceu um lugar onde os descendentes de Abraão deveriam morar. Só que esse lugar agora estava sendo ocupado pelos filhos de um homem pelos filhos de um dos antepassados deles. E aqueles filhos, aqueles descendentes desse antepassado não deveriam estar onde eles estavam, são os cananeus. Então vocês estão indo para lá e a tarefa de vocês vai ser retirados de lá, que aquela terra pertence a você. Deus determinou assim. Quer apologética melhor do que essa? Mas por que eu tenho que tomar a terra prometida? Porque Deus falou que é sua. Mas já tem gente morando lá. Não. É integração de posse. A terra é sua. Vai lá e tira os caras. Mas e se eles não quiserem sair? Expulsa eles. E se eles não quiserem sair? Mata eles. E se ainda assim eles resistirem? Dizima eles. Até eles aprenderem que ali não é o lugar deles. O pior é que os que estão lá não são nem cananeus, né? Eles são um outro povo teimoso que foi para lá. Oi? Eles dizem que sim, né? São os filhos de Ismael. São filhos, na verdade, o povo que habita lá, eles são filhos de egípcios, jordanianos e sírios que foram para lá trabalhar na construção civil, na construção do Estado de Israel. Cresceram, tiveram um monte de filhos e agora ficam com esse papinho de que a terra é deles. Não é deles. Nunca foi deles. Estamos dizendo que eles têm que sofrer o que sofrem. Isso aí, o problema não são eles, o problema é o Hamas. Né? Se não fosse pelo Hamas,
provavelmente nada disso estaria acontecendo. Mas isso é um assunto para uma outra aula que eu não gosto de falar sobre isso. Tudo certo, né? Então está aí a explicação de Paulo, por que eles podiam ir para lá, e acho que é isso. Vamos fazer um intervalo agora, a gente volta um pouquinho mais cedo e a gente termina, porque eu aproveito que o pessoal do almoço pode sair sem perder nada.